Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal, ao canal Sustentavelmente, e eu sou a Dani Braça. Nesse vídeo de hoje, eu gostaria de conversar com vocês sobre, primeiro, uma experiência e depois toda a reflexão que eu tive em cima dela e depois o que eu passei a fazer em cima. Então, lembrando que a ideia dos vídeos é que eu possa compartilhar algumas ideias, reflexões e situações do dia a dia e como eu lidei com elas de uma forma leve e prática. E no final eu quero que você me diga também uma sugestão que você teria feito no meu lugar, ou se você passou por uma situação em que tenha agido de uma forma muito parecida, e se foi útil, se foi importante ou se não foi, tudo bem? Eu trabalhava num lugar que quando eu saía, no final do dia, eu saía durante a noite, eu cumprimentava um senhor na portaria. E quando eu cumprimentava, então eu tinha acabado de entrar nesse local, tinha começado a trabalhar recentemente nesse lugar. Quando eu saía de lá, eu cumprimentava ele. E eu falava assim, boa noite. Aí ele, às vezes me olhava, às vezes não, mas ele nunca me cumprimentava. Aí eu, todos os dias, boa noite. Aí ele não me cumprimentava. Aí eu, caramba, será que... Enfim, será que isso é dele? A pessoa não gosta de cumprimentar mesmo? Aí um dia, eu acho que eu tava num dia mais irritada, mais estressada, aí eu falei, boa noite. Aí ele não respondeu. Quando eu saí pensando comigo mesma, aí com sangue até meio quente. Eu não vou mais cumprimentar, é muita falta de educação desse homem. Pô, olha só, eu tô sendo super educada e ele não tá me cumprimentando, ele não tá reconhecendo o boa noite que eu tô dando pra ele. E fiquei muito mal com isso. Me senti mal também por estar pensando daquela forma. Foi uma série de pensamentos tão pesados que eu comecei a ficar muito pesada com isso. E aí passou um pouco mais, eu fui indo para casa, porque já era final do dia também. E aí eu pensei de novo nesse assunto. Eu falei para mim mesma, quer saber? Ele falando ou ele não falando boa noite, eu vou continuar falando, porque na verdade eu não tenho que fazer isso porque ele não me dá boa noite, eu tenho que continuar fazendo porque é importante para mim. Então eu comecei a pensar naquilo que era importante para mim, se aquilo não comprometia o outro, me deixava satisfeita, me dava prazer cumprimentar o outro, não porque que eu ia parar simplesmente porque ele não me respondia. Aí eu pensei, porque muitas vezes a gente quer o reconhecimento do outro sobre uma ação nossa. Aí se o outro não reconhece, não vale a pena continuar fazendo. E aí eu percebi que na verdade não era o outro que tinha que reconhecer, eu mesma que tinha que reconhecer em mim aquela ação. E aí eu resolvi continuar fazendo. Então no outro dia, eu já na expectativa de que ele não me responderia boa noite, mas que aquilo era importante para mim, eu iria continuar. E aí eu peguei boa noite, ele sem responder, no outro dia boa noite, ele sem responder. E aquilo não me incomodou mais. Aí um belo dia, eu digo boa noite e ele me responde boa noite. Como assim? Eu até parei na hora, porque já era uma coisa tão inesperada, que eu não esperava que fosse acontecer, que eu voltei, parei e olhei pra ele. E aí no outro dia, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. O que eu pensei depois disso? Se eu tivesse desistido? Porque na verdade eu não desisti dele, eu podia ter desistido de mim, de entender a importância dessa ação. E aí todos os dias ele passou a me cumprimentar, porque eu não desisti. E porque eu não esperava mais o reconhecimento, eu simplesmente transmitia a ele que aquilo era importante para mim, que não precisava que ele me respondesse de volta. Então, você já passou por uma situação assim, em que você cumprimentou, fez alguma coisa em que você esperava o retorno do outro e você não teve retorno, e isso te chateou, te deixou frustrado? O que você fez? Ou você fez alguma coisa, ou você simplesmente guardou aquela emoção e não produziu ela de uma forma que fosse positiva para você. Então lembrando, a ideia é que a gente transforme, que a gente use o máximo dos nossos recursos aqui. E foi assim que eu usei o meu recurso. Então ser educada, se cumprimentar é importante para mim, eu vou continuar fazendo.
independente do reconhecimento ou não, ok? A gente se vê. Tchau, tchau. Okay. Vou falar um que eu fiz antes disso da minha mãe. Não, vou falar do teste, eu vou passar lá que eu fiz o terceiro. Eu devia ter trazido o teste.